são os documentos de registro civil emitidos no estrangeiro. Então, o oficial do registro civil estrangeiro emite uma certidão, a gente precisa trazer isso para o Brasil, porque a pessoa quer casar, enfim, leva a certidão até o consulado local, consulado brasileiro, por exemplo, na Alemanha, e o cônsul brasileiro vai dizer, realmente, essa assinatura é de uma autoridade pública alemã, e vai ali e legaliza. Isso é legalização. Feito isso, esses dois documentos, então, vão vir para o Brasil, e eles precisam ser traduzidos. E traduzidos por um tradutor público juramentado. O tradutor público juramentado, tá, é um tradutor que vai estar matriculado onde? No RCPJ? Quantos acham que é matriculado no RCPJ? É na junta comercial. É. Isso, inclusive, foi objeto de prova, agora recente. Então, o tradutor público juramentado é aquele tradutor matriculado na junta comercial. Esse é o tradutor para a tradução dos documentos que vão ter acesso, então, aos documentos. Então, legalização, tradução para o tradutor público juramentado e registro em RTD. Aí sim o documento estrangeiro está apto a produzir efeitos no Brasil. A exceção seria, então, a súmula do STJ, que fala que para produzir efeitos em processo judicial não precisa legalização. Tem súmula. Embora alguns autores critiquem ainda, digamos, a validade da súmula, porque ela é anterior à 6.015. E a 6.015 veio, então, com essa redação exigindo a legalização, tradução e registro. Então, há críticas à súmula nesse sentido. Bom, e se o documento for de Portugal? Redigido em português de Portugal. Há aqui uma jurisprudência. Quantos acreditam, né, que deveria ser traduzido? Quantos acreditam que dispensaria a tradução? Vamos fazer aqui um. Quem acredita que deveria ser traduzido? Então, os demais acreditam que não precisaria? Ou querem se abster? Bom, a jurisprudência, essa aqui é uma apelação com revisão de São Paulo, afirma que o documento redigido em português de Portugal precisa de tradução. Precisa. E isso traz um problema, muitas vezes, prático, porque há muitos portugueses no Brasil e há muitos brasileiros em Portugal. Então, o tráfico de documentos entre os países é grande, principalmente documentos de registro civil. E também com Angola, né, também país de língua portuguesa. E aí acharam um tradutor público de português para português, matriculado na junta. A gente sabe que tem muitos profissionais que estariam amplamente gabaritados a essa tradução, mas a dificuldade é prática, né? A dificuldade é prática. A fundamentação, né? Então, quem tiver aí uma curiosidade de estar aqui, né? Esse material aqui eu vou encaminhar para o curso. Ele está extra, né? Então vocês não receberam, mas é um bom apontamento. E A3, certificado digital. Certificado digital previsto na medida provisória 2200-2 ainda, né? Vigendo, ela trouxe a figura do certificado digital. Certificado digital A3, um dos tipos, e o A1, que são os utilizados por notários registradores em Santa Catarina, inclusive mencionar, e isso caiu, se não me engano, numa prova também, porque muita coisa cai em prova, né? Caiu numa prova, vocês vão ver amanhã, não sei se vai dar tempo, a respeito da utilização de CNPJ, ou da denominação, né, com a utilização da figura do CNPJ, pelos notários e registradores. Então, o notário registrador ele vai ter o certificado A1 ou A3, que é o certificado digital de pessoa física. E tem o eCNPJ, que é o certificado digital de pessoa jurídica. Então, Santa Catarina, tudo o que for possível será utilizado na figura da pessoa física do tabelião, do notário e do registrador, né? Exceto aquilo que não é possível. Então, por exemplo, o município
exige o cadastramento para fins tributários em nome da pessoa jurídica. Bom, então não é possível fazer em nome da pessoa física do notário registrador, aí pode CNPJ. Então, aqui em Santa Catarina é possível que caia uma questão nesse sentido, quando se tratar da parte geral, né? E aí o certificado, então, A3, até o seguinte, se não me engano, a DOI, ela só é emitida pelo A3, não pode o A1. Qual a diferença, né? Também não sou da parte de informática, mas a princípio não há diferença nenhuma, porque a diferença do A1 para o A3 é que o A1 vale por 1 ano e o A3 vale por 3 anos. E aí alguns sistemas eles só aceitam o A3. Então, e por incrível que pareça, esse tipo de questão cai na prova sobre certificação digital. E caiu, eu não vou trazer amanhã, porque não é específico da parte dos documentos de pessoas jurídicas, mas cai em prova. Sobre certificação digital, sobre DOI, prazo para DOI caiu. Prazo para DOI caiu agora. Eu só não me recordo se caiu na prova do Paraná ou do Rio Grande do Sul. E era procedimento, prazo ou consignação da menção da DOI. Então, caiu. Isso cai. E às vezes embora, não sei se vocês tiveram algum outro professor que falou sobre certificado digital e DOI e esses outros procedimentos de parte geral, mas é importante dar uma reforçada, porque muitos assuntos são de fácil entendimento, por exemplo, da DOI, tem que enviar a declaração, etc. Tá, a gente entende, mas reforçar isso é sempre válido. Agora, certificado digital já é uma coisa muito simples não de buscar sozinho, né? Porque o certificado digital, ele é um instrumento hoje obrigatório para o notário registrador. E aí, obrigatoriedade do A3, e a diferença é essa, 1 ano para 3 anos. Né? E vocês não vão ler isso no Código de Normas. A respeito da DOI, até se consegue facilmente compreender. Eu sei o que é DOI, está aqui, Declaração de Posições Imobiliárias, tal, vai encaminhado para a Receita, no tal prazo. Tá? Lê no Código de Normas, de fácil compreensão. Mas aí fala lá, deverá ser assinado deverá ser certificado digitalmente, e aí tem disposições lá no Notas, e fala, com uso de certificado A3 nos termos do ICP Brasil. E quais os outros tipos que tem? O Código de Normas não traz. Tem o A1, o A3, o ECNPJ. Não tenho certeza, mas, se não me engano, o ECNPJ também tem variáveis em relação a prazo. Então, tem mais de um tipo. E isso aqui já é um item que eu já vi em duas provas. Né? Quais são as características do certificado digital? Ele garante a autoria, a autenticidade do documento digital, integridade e validade. E a gente poderia acrescentar aí a possibilidade de conferência, né? Que aí já digamos, pode ser um efeito. Mas a forma, a finalidade, digamos, a finalidade é garantir a autoria, a autenticidade, a integridade e a validade. Sendo características dele a integridade, né? Ou seja, o documento não vai sofrer alteração. Não pode sofrer alteração. Se ele sofrer alteração, ele perde a integridade e ele perde a validade. Mesmo tendo outra assinatura em cima. Então, um documento certificado digitalmente pode ser certificado por 2 pessoas. E isso não pode corromper a autoria, a autenticidade, a integridade e a validade jurídica dele. Para fins de direito, ele tem a mesma validade do documento físico, documento papel. Então, digo que talvez ele tenha até mais validade do que o documento em papel. Mas a lei fala, né, a norma fala que ele tem a mesma validade. A vantagem é que você consegue verificar a validade dele e a autoria a qualquer momento e em qualquer lugar. Já o documento físico, você só confere a autoria depois de ter o reconhecimento de firma por autêntico. E aqui é feito eletrônico uma vez só. Essa é a grande vantagem do certificado A3. E aí,
e aí vocês vão, tendo essa base, vocês vão entender lá da materialização e desmaterialização, que deve, né, verificar antes esses itens do certificado. Bom, a princípio, então, é isso que eu tenho de tempo. Ah, não, tenho mais. Quanto tempo a gente tem agora? 15? Tá. Então, eu tenho outros temas aqui, ó. Que são eu tinha dito que eu ia falar, acabei não falando.